Capítulo 441. O fim do Reino Secreto. 1. O Imperador Dragão permaneceu em silêncio, observando enquanto o colossal Buda dourado era morto sem esforço. Ela se aventurou neste reino enigmático em inúmeras ocasiões, travando inúmeras batalhas com este Buda dourado. Apesar da orientação proporcionada pelas revelações deixadas pelos imperadores dragões de gerações passadas, compreendendo as diversas fraquezas do Buda dourado, a tarefa de matá-lo permanece extremamente desafiadora. Afinal, mesmo que o oponente seja apenas uma encarnação, ele é capaz de demonstrar uma destreza de combate tremendamente formidável. Entretanto, diante de Luengo, este Buda dourado não ofereceu resistência e se submeteu voluntariamente à sua destruição. Mesmo durante o momento final antes de sua morte, ele nunca abrigou qualquer intenção de resistência. É tão importante essa chamada antiga escritura budista para esse Buda dourado? Em meio à vasta extensão de estrelas, o enorme dragão prateado se transformou em uma figura alta e esbelta. Embora suas características faciais tenham uma semelhança impressionante com a do imperador dragão Xiuya que Luengo havia encontrado antes, ela certamente não é uma figura infantil, mas sim uma presença extremamente dominante, uma mulher madura e autoritária. Em meio ao olhar atônito de Luengo, até o imperador dragão congelou momentaneamente de surpresa. Após trocar olhares, o imperador dragão instintivamente abaixou a cabeça e percebeu que não conseguia mais ver os próprios pés. O imperador dragão compreendeu a situação instantaneamente. Bem, o imperador dragão desviou o olhar desajeitadamente e disse: depois que entro no reino secreto, minha forma passa por uma transformação, que só pode ser restaurada ao seu estado normal quando ela sai. A Xiuya atual não é a verdadeira Xiuya, espero que o irmão Lu saiba disso. Luengo, por outro lado, olhou para ela sem palavras e disse: é mesmo? Eu não acredito. Porque ele entendia muito bem que a feroz e imponente dama diante de seus olhos era inconfundivelmente a verdadeira forma humanoide do imperador dragão. Quanto à visão anterior da figura daquela jovem, foi sem dúvida um disfarce deliberado do imperador dragão. Talvez fosse por causa dos rumores que circulavam no mundo exterior que Luengo tinha preferência por meninas. Então, ela se aproximou de Luengo na forma de uma menina. Suspirar Luengo, ao perceber isso, sentiu uma sensação de desespero. Aos olhos dos seres no reino da desolação celestial, Luengo se transformou em tal figura. No mundo dos rios estrelados, um lobo e um dragão estavam frente a frente assim, com uma atmosfera um pouco estranha. O imperador dragão acrescentou: irmão Lu, na verdade, Xiuya tem duas formas diferentes, e esta é apenas uma das minhas aparências humanoides. Posso voltar à minha forma original quando saio. Luengo, cobrindo o rosto, disse angustiado: por favor, não diga isso, essa mulher, ela realmente o vê como um lolicon. Conte-me mais sobre o reino deste imperador dragão, solicitou Luengo. Além deste colossal Buda dourado, quantos inimigos o aguardam? Os inimigos dentro do reino do imperador dragão são seres poderosos de outros mundos, e suas identidades têm um significado especial. Para Luengo, essas entidades têm um significado ainda mais peculiar. Como esses seres poderosos apareceram nas lendas da mitologia da Terra, Luengo não pôde deixar de ficar curioso. Na vasta extensão do universo, porque a Terra tem lendas sobre os espíritos divinos do mundo das 8 desolações. Sendo ambos demônios e Budas dourados, se as coisas continuarem a se desenrolar assim, Luengo não ficaria muito surpreso em encontrar os deuses nórdicos e os deuses gregos em seguida. Entretanto, a pergunta de Luengo causou uma hesitação momentânea no imperador dragão. Mais tarde, ela disse: o irmão Lu não é um estranho, então não há necessidade de esconder isso. Dentro deste reino do imperador dragão, há um total de 9 figuras etéreas de poder sobrenatural, cada uma delas possuindo uma supremacia inspiradora e avassaladora. Somente derrotando todas as sombras dos seres poderosos será possível destrancar o portão do tesouro escondido dentro do reino e obter os tesouros antigos deixados pelo clã do dragão para nossa geração. Agora, o Buda dourado morto pelo irmão Lu é o quinto guardião.
Ainda há 4 séries das sombras mais poderosos por vir, e todos eles são ainda mais poderosos do que este Buda dourado. Portanto, Shiuya realmente precisa da sua ajuda. Com uma expressão sincera no rosto, o Imperador Dragão declarou: com a sua ajuda, Shiuya, sem dúvida, conseguirá atravessar todos os postos de controle e destrancar o portão do tesouro que gerações anteriores de Imperadores Dragões não conseguiram abrir. Após a realização desse feito, o clã Dragão certamente expressará profunda gratidão, garantindo que o irmão Lu não retorne de mãos vazias. Após terminar sua declaração e perceber que Lu Eng tinha algo a dizer, o Imperador Dragão acrescentou rapidamente: além disso, dentro do reino do Imperador Dragão, não há preocupação com a vida de ninguém. Mesmo se derrotado pelas sombras de potências extraterrestres, a pessoa seria apenas expulsa do reino, sem danos ao corpo e à alma. Além disso, como o irmão Lu possui o poder protetor dos 9 caldeirões, imune a quaisquer leis, você é inerentemente invencível. Portanto, ajudar Shiuya é realmente um esforço benéfico para você, sem qualquer dano. Em meio ao brilho cintilante das estrelas celestiais, o Imperador Dragão tinha uma expressão sincera em seu semblante. Lu Eng encarou em silêncio antes de falar. Tendo ouvido as palavras do estimado Imperador Dragão, parece que tanto Vossa Majestade quanto as gerações anteriores de Imperadores Dragões há muito tempo apuraram os pontos fortes e fracos dos séries das sombras dentro do reino. Peço humildemente que me esclareça até onde Vossa Majestade conseguiu chegar nos sucessivos pontos de controle? O Imperador Dragão respondeu: para ser honesto com você, guiado pelos ensinamentos dos Imperadores Dragões anteriores, Shiuya alcançou com sucesso o ponto de verificação final 3 vezes, mas em todas as vezes foi incapaz de derrotar o formidável último ser das sombras. Somente através da criação de um elixir secreto para o clã Dragão, vislumbramos um vislumbre de esperança de sucesso. No entanto, a esperança permanece ilusória, e é por isso que sua ajuda ainda é necessária. Porque Shiuya também não tem certeza se esta tentativa realmente conseguirá atravessar o último posto de controle. O Imperador Dragão permaneceu sincero, revelando tudo sem nenhuma ocultação. Lu Eng teve uma percepção repentina ao ouvir isso. O elixir secreto do clã do dragão. Isso deve se referir ao âmbar do dragão anterior. Então, ele foi realmente criado para lidar com inimigos formidáveis dentro do reino secreto. Após um momento de contemplação, Lu Eng disse: nesse caso, por favor, Vossa Majestade, o Imperador Dragão, mostre o caminho. Lu Eng está disposto a ajudar Vossa Majestade a conquistar os postos de controle do reino secreto. Uma vez concluída a tarefa, não há necessidade de nenhuma recompensa do clã Dragão. Tudo que peço é que Vossa Majestade nos conceda permissão para fazermos uma ronda de inspeção na ilha. A mudança de ideia de Lu Eng trouxe imensa alegria à Imperadora Dragão, fazendo-a sorrir abertamente. Shiuya assentiu rapidamente e disse: atenderei a todos os pedidos do irmão Lu sem a menor hesitação, sem mais discussões. Assim, Lu Eng embarcou no caminho de superação de obstáculos ao lado do Imperador Dragão. No brilhante mundo das galáxias estreladas, um dragão e um lobo viajaram juntos. Sob a orientação das explicações do Imperador Dragão Shiuya, Lu Eng gradualmente passou a entender os formidáveis inimigos que o aguardavam nos níveis subsequentes de pontos de controle. Entretanto, comparado ao Buda dourado demoníaco encontrado antes, as imagens fantasmagóricas dos oponentes formidáveis nos pontos de controle subsequentes não apresentavam características distintivas que chamassem a atenção de Lu Eng. Bestas do trovão, fantasmas rancorosos, demônios, todos eles são existências bastante comuns e, mesmo aparecendo no reino da desolação celestial, não pareceriam deslocados. A imagem fantasma do oponente formidável no nível final dos pontos de controle é uma fera feroz e maliciosa chamada Garuda, vinda do reino espiritual da Terra, o que o torna bastante peculiar. Entretanto, com o Buda dourado encontrado anteriormente, a presença de Garuda simplesmente confirmou a crença de Lu Eng de que o reino espiritual da Terra está, sem dúvida, intimamente conectado ao budismo.
Ao lado do Imperador Dragão, Lu Eng testemunhou pessoalmente como ela desbloqueou nível após nível de pontos de controle e posteriormente derrotou as imagens fantasmas daqueles poderosos de alto nível. No deslumbrante mundo galáctico, a maior parte do tempo é semelhante a um silêncio mortal, e leva um tempo considerável para desbloquear um único nível de pontos de verificação. Sempre que tais momentos ocorrem, enquanto o Imperador Dragão desbloqueia sozinho os pontos de controle, o desocupado Lu Eng aproveita a oportunidade para invocar as nuvens da tribulação celestial e recuar para os níveis de nuvens para cultivar, sem dar ao Imperador Dragão a chance de conversar, garantindo que cada momento de cultivo nunca seja desperdiçado. E conforme os pontos de controle são desbloqueados e as imagens fantasmagóricas de oponentes formidáveis se manifestam, Lu Eng dispersa as nuvens da tribulação celestial e fica ao lado do Imperador Dragão para confrontar o inimigo. Capítulo 442. O fim do Reino Secreto. 2. Abaixo dos 9 caldeirões, Lu Eng e o Imperador Dragão permanecem imunes a todos os métodos, permitindo que as imagens fantasmagóricas dessas potências sobrenaturais ataquem à vontade, mas eles falham firmemente em romper a essência vital que emana dos 9 caldeirões. Diante desses dois grandes caldeirões infames e ferozes, o Imperador Dragão, no entanto, permanece calmo e composto, não vendo Lu Eng como um inimigo. Mesmo que Lu Eng confesse a ela que não é um nativo do Reino da Desolação Celestial, a atitude do Imperador Dragão em relação a Lu Eng não muda nem um pouco. Essa postura completamente indefesa fez com que, se Lu Eng fosse realmente um inimigo, ele poderia facilmente lançar um ataque surpresa por trás e assassiná-la a qualquer momento. No entanto, Lu Eng não levantou dúvida sobre isso, recusando-se terminantemente a dar à mulher a chance de flertar com ele. Embora ele estivesse realmente curioso sobre o porquê do Imperador Dragão ter tanta fé de que ele não seria um inimigo, entretanto, embora o Imperador Dragão permanecesse calmo, cada uma das sombras invocadas das potências dos reinos estrangeiros ficaram assustadas com os 9 caldeirões de Lu Eng. Eles simplesmente não conseguiam compreender por que o Imperador Dragão do Reino da Desolação Celestial lutaria lado a lado com o Senhor dos 9 caldeirões sem qualquer animosidade. No final, com os esforços conjuntos de Lu Eng e do Imperador Dragão, a colossal Águia do Trovão como uma envergadura de dezenas de milhares de pés, os fantasmas vingativos envoltos em uma aura sinistra e os demônios sinistros capazes de assassinatos furtivos no vazio, todas as 3 figuras sombrias de potências de reinos estrangeiros foram derrotadas com sucesso. O Imperador Dragão declarou abertamente que esse foi o avanço mais fácil que ele já havia experimentado. Cada avanço anterior era incrivelmente árduo, pois o poder de cada figura sombria desses seres formidáveis superava o dela. Mesmo com as estratégias inimigas elaboradas pelas gerações passadas de Imperadores Dragões, ela sempre emergia de cada encontro em um estado desgrenhado. Entretanto, com a presença de Lu Eng dessa vez e a proteção dos 9 caldeirões, ela pôde prosseguir sem preocupações, usando todos os meios preparados à sua disposição e aniquilando o inimigo com sucesso. Até mesmo o último e mais formidável gigante Garuda foi morto com sucesso, com Lu Eng protegendo-a sob a proteção do caldeirão do Estado Verde. Até mesmo o âmbar do dragão, preparado com antecedência para uma reviravolta inesperada, foi poupado, sem nenhuma oportunidade de aparecer e mostrar seu potencial. Quando o enorme Garuda dourado caiu, o Imperador Dragão não pôde deixar de lançar seu olhar para Lu Eng e disse: "Os 9 caldeirões do irmão Lu são realmente formidáveis." Durante toda a jornada, os 2 sob os 9 caldeirões permaneceram invulneráveis a todos os ataques, pois nada poderia ameaçá-los sob a proteção dos caldeirões. Mesmo assim, eles eram capazes de lançar ataques livremente contra os inimigos do lado de fora. O Imperador Dragão finalmente experimentou em primeira mão o poder aterrorizante dos lendários 9 caldeirões. Se ela tivesse que confrontar um inimigo como Lu Eng, ela dificilmente conseguiria conceber meios de alcançar a vitória, o que a deixaria apenas com uma sensação de desespero absoluto. Lu Eng riu e comentou: "Os 9 caldeirões são realmente formidáveis, mas exigem uma quantidade imensa de essência espiritual dos seres vivos.
Se a essência espiritual dentro do caldeirão se esgotar completamente, o caldeirão perderá esse poder extraordinário. E esta é também uma das principais razões pelas quais esses inimigos estrangeiros estão tão interessados em colher a essência espiritual dos seres vivos no reino da desolação celestial. Em meio aos suspiros deles, o colossal Garuda se dispersou pelo mundo do rio estelar. Nos limites deste reino cósmico, um vasto e silencioso vórtice de escuridão total se materializou. Aquele vórtice parecia possuir um poder misterioso de devorar tudo, até mesmo a luz e, ainda mais, a consciência divina de Lueng e seus companheiros, eram suscetíveis de serem consumidos. Lueng ficou diante desse imenso vórtice escuro, sentindo uma sensação de hesitação. Majestade, tem certeza de que esta é a entrada para o lendário tesouro? Não importa como você olhe, esse vórtice, parecido com um buraco negro, não parece ser o portal para um tesouro, não é? Já se passaram 5 anos impressionantes desde que Lueng se aventurou no mundo do rio estelar. Durante esses 5 anos, os esforços de Lueng giraram principalmente em torno de auxiliar o Imperador Dragão em batalhas, deixando com nada além de um cultivo monótono. Seus olhos não contemplavam nada além da extensão resplandecente do céu estrelado. Embora este espetáculo seja extremamente belo, tornou-se excessivamente monótono. Depois de contemplá-lo incessantemente, dia e noite, por mais de 5 anos, até o próprio Lueng o acha um tanto insuportável, ansiando por se libertar. Depois de passar por inúmeras provações e tribulações, e finalmente superar todos os adversários com grande dificuldade, o que apareceu diante dele foi este vórtice escuro como breu. O olhar cético de Lueng fez o Imperador Dragão se sentir um tanto estranho. Ela forçou uma risada e disse: Irmão Lu, para ser sincera, esta também é a primeira vez que chego a este estágio. Então, não estou muito certa sobre a situação que me espera. Só a inscrição na pedra do reino secreto indica que esta é de fato a entrada para o cofre do tesouro. Devo entrar primeiro. O irmão Lu pode me seguir depois? Lueng balançou a cabeça e disse: já que você não tem medo da morte, naturalmente Lueng também não tem medo da morte, vamos entrar diretamente. Mesmo que sua encarnação divina pereça aqui, Lueng pode contar com seu corpo físico deixado para trás no reino da desolação celestial para ressuscitar, por isso ele tem uma sensação de invulnerabilidade. Entretanto, seu comportamento equilibrado deixou o Imperador Dragão maravilhado e admirado. Seu sorriso floresceu como uma flor quando ela agarrou firmemente a mão de Lueng e disse: nesse caso, Xiuya está disposta a ficar ao lado do irmão Lu, pela vida e pela morte. A mão do Imperador Dragão estava firmemente fechada. Lueng parou por um momento antes de perceber que aquela mulher parecia ter entendido mal. Como ele estava prestes a esclarecer, o Imperador Dragão, no entanto, já o havia agarrado e corrido em direção ao vórtice à frente. O redemoinho escuro e profundo engolfou instantaneamente a essência primordial, a percepção e a consciência de Lueng, submergindo todo o seu ser em uma escuridão abissal e aterrorizante, onde ele perdeu toda a consciência de sua própria existência. Entretanto, em um momento de névoa, Lueng pareceu perceber uma aura familiar no espaço, gradualmente se aproximando cada vez mais. Finalmente, Lueng abriu os olhos abruptamente. No gélido, sem vida e escuro como breu, dentro da vasta extensão do vazio celestial, até mesmo partículas de poeira eram tão raras quanto a consciência de um demônio, quanto mais qualquer outra matéria. Desprovido de gravidade, desprovido de energia espiritual, desprovido de tudo o que é familiar a Lueng no reino da desolação celestial. No instante em que Lueng entrou neste mundo gélido e escuro de desolação, acostumado como estava à abundante energia espiritual, ele imediatamente experimentou uma angústia sufocante. Após um período extremamente prolongado, Lueng relutantemente se adaptou a esse reino aterrorizante e desprovido de energia espiritual. E seu olhar, à medida que sua percepção gradualmente se recuperava, gradualmente também se restaurava. Um corpo celeste colossal e devastado gira silenciosa e lentamente diante de seus olhos.
Nos confins da vastidão cósmica, uma estrela colossal e deslumbrante emite um brilho e calor aterrorizantes, queimando impiedosamente o planeta que gira em torno dela. Mesmo a uma distância imensamente maior, Lueng conseguia perceber distintamente o calor horripilante emitido por aquela estrela. Se ele ainda estivesse em forma humana, naquele momento ele provavelmente já estaria completamente torrado. No entanto, por razões desconhecidas, havia uma intuição no coração de Lueng. O poder contido nesta estrela talvez nem se comparasse ao de um mortal comum no reino da desolação celestial, e ao lado de Lueng, um dragão prateado, quase enrolado em uma forma compacta, flutuava silenciosamente na vastidão cósmica. As escamas imaculadas brilhavam intensamente em meio ao brilho ofuscante da estrela. Ao chegar a este mundo desolado e sinistro, desprovido de vitalidade, o Imperador Dragão se viu mergulhado em um estado sufocante de desespero, assim como Lueng. Na verdade, sua situação era ainda mais grave. Afinal, ela havia vivido em um mundo repleto de energia espiritual por um longo período de tempo, ao contrário de Lueng, da fundação tal do Trovão Celestial. O Imperador Dragão também dependia mais da nutrição da energia espiritual. Este mundo na imensidão escura do espaço, Lueng olhava perplexo para tudo à sua frente, seu coração tomado por uma insondável sensação de absurdo sinistro. Depois de passar pelo vórtice escuro do reino secreto do Imperador Dragão, o mundo ao qual eles chegaram, será que ele realmente chegou? A memória extraordinária do cultivador permitiu que Lueng reconhecesse instantaneamente as estrelas deslumbrantes neste céu estrelado, bem como sua verdadeira aparência. Aqui, inequivocamente, fica a Via Láctea, onde a Terra reside. O arranjo dos planetas, de maneira idêntica ao que Lueng testemunhou na mesa de areia estrelada do Reino dos Sereias. Eu realmente voltei, olhando fixamente para o universo escuro e desolado à sua frente. O espírito primordial de Lueng sussurrou suavemente. O som emitido por seu espírito primordial era inesperadamente audível no vácuo do espaço. Capítulo 443. Tumba do céu estrelado. O vórtice no fim do reino secreto do Imperador Dragão levou inesperadamente ao universo onde Lueng viveu por mais de 20 anos. Isso era algo que Lueng nunca havia previsto. Ele havia imaginado inúmeras possibilidades para o que havia além daquele vórtice. Talvez fosse o tesouro do antigo clã dos dragões, ou talvez fosse o lugar onde Fuxi escondeu o mapa do rio e o livro Wu. Mesmo que esse vórtice levasse aos outros reinos do mundo das 8 desolações, Lueng não ficaria surpreso. Porque ele simplesmente não conseguia conectar o reino secreto do clã dos dragões com essa extensão gelada e sem vida do espaço cósmico. Que significado profundo o antigo clã dos dragões poderia ter deixado ao criar uma passagem para este mundo? Ou talvez, de fato, não tenha sido o antigo clã dos dragões que deixou para trás esta passagem? Afinal, Lueng vem da Terra, e parece haver uma infinidade de conexões entre ele e o mundo das 8 desolações. Parado em silêncio no vazio do espaço cósmico, Lueng contempla várias possibilidades. E ao seu lado, o imenso dragão prateado, enrolado em uma forma compacta, já se transformou em uma escultura de gelo dentro da imensidão gélida do espaço cósmico, sua superfície coberta por uma delicada camada de cristais de gelo. No reino da desolação celestial, um mundo desprovido de qualquer energia espiritual ri com desdém, é sem dúvida o deserto mais horripilante para os seres que dependem de energia espiritual para sobreviver. De acordo com o conhecimento adquirido por Lueng do Dragão da Vela, embora a energia espiritual nos vários reinos celestiais não possa ser comparada do mundo das 8 desolações, ele não é completamente desprovido de energia espiritual, mas sim incrivelmente escasso. Entretanto, o espaço cósmico diante de seus olhos está completamente desprovido de qualquer traço de energia espiritual, nenhum indício de sua presença pode ser sentido. Quando criaturas imbuídas de aura espiritual chegam aqui, elas não apenas se tornam incapazes de respirar qualquer energia espiritual, como até mesmo a energia espiritual dentro de seus corpos vaza e se dissipa continuamente na escuridão total do espaço cósmico.
Somente se acostumando a esse estado de completa extinção de energia espiritual e encontrando um equilíbrio entre os dois, é que alguém pode recuperar a consciência como Lueng. Na vasta extensão do universo, Lueng respirou fundo e estendeu a mão timidamente em direção à imensa estrela à sua frente. Esta estrela de chamas intensas é a entidade mais radiante nesta vastidão estelar, onde um oceano turbulento de chamas surge em sua superfície. A coroa colossal assemelha-se a uma fita amarela etérea, ondulando graciosamente sobre a superfície da estrela, liberando uma energia aterrorizante capaz de obliterar planetas. Esta estrela é realmente espetacular, mas os planetas que orbitam ao redor dela são frios e sem vida ou escaldantes e tumultuados, desprovidos de qualquer forma de vida. Nesta extensão gélida e árida do universo, a consciência divina de Lueng pode instantaneamente percorrer um raio de vários milhões de quilômetros, uma velocidade inimaginável no reino da desolação celestial. Após confirmar a ausência de planetas habitados nas proximidades, Lueng passou a utilizar diretamente a formidável energia da imensa estrela. A crescente energia térmica fluía continuamente em direção a Lueng, por fim, convergia toda para a ponta dos seus dedos. No intervalo de 10 respirações, a estrela colossal diante de Lueng desapareceu de vista. Toda a matéria e energia da estrela foram engolidas por ele, não deixando para trás nem mesmo vestígios de cinzas. Se alguém testemunhasse essa cena aterrorizante, que desafia as leis da física, sem dúvida a levaria à loucura. No entanto, além do próprio Lueng, até mesmo o dragão prateado, que estava por perto, foi privado da oportunidade de assistir. Após a morte da estrela, privada de sua atração gravitacional, as órbitas dos corpos celestes ao redor, dentro da extensão cósmica, de repente saíram do controle, cada um deles arremessando-se em direção às profundezas escuras e gélidas do universo. Lueng, que permaneceu parado no lugar, silenciosamente abaixou a mão, confirmando sua intuição anterior. A energia combinada contida nesta estrela empalidece em comparação à aura espiritual que Lueng poderia inalar em uma única respiração dentro do reino da desolação celestial. Sem mencionar que, comparado aos mortais no reino da desolação celestial, até mesmo uma formiga comum no reino da desolação celestial contém uma quantidade muito maior de energia na forma de aura espiritual do que esta estrela. Em outras palavras, o plano de Lueng de se nutrir absorvendo a energia das estrelas ao longo do caminho falhou. A energia contida nesta estrela é tão mínima que mesmo que Lueng absorvesse todas as estrelas de toda a Via Láctea, a energia que ele obteria seria como uma gota no oceano para um cultivador do seu nível. Sobre o trovão celestial, Lueng franziu a testa e ponderou por um momento, tentando concentrar sua mente e visualizar. Imediatamente depois, seu rosto revelou uma expressão de espanto. Porque, no espaço cósmico acima de sua cabeça, uma nuvem negra e calamitosa se materializou do nada. A aura avassaladora de destruição iminente emanava dela, enquanto o poder aterrorizante de uma pequena nuvem calamitosa já ultrapassava o de toda a galáxia. Ele poderia invocar nuvens calamitosas aqui também. Lueng se escondeu diretamente dentro das nuvens calamitosas, tentando cultivar, apenas para descobrir que as nuvens calamitosas invocadas não eram diferentes daquelas invocadas no reino da desolação celestial. Da mesma forma, ele pode absorver o poder da punição celestial para cultivo, e o crescente trovão celestial é igualmente assustador. Portanto, o estado de espírito de Lueng se acalmou um pouco. Enquanto ele ainda pudesse invocar trovões celestiais, ele não precisaria se preocupar em ficar preso e perecer neste mundo gelado e sem vida. Entretanto, este imperador dragão ao meu lado, Lueng olhou para o enorme dragão prateado enrolado não muito longe, uma criatura enorme, mesmo quando enrolada, ostentando um comprimento impressionante de 10.000 pés. Entretanto, colocado dentro deste vasto e desolado espaço cósmico, ele parecia tão infinitesimal. Lueng voou para ao lado do dragão prateado e colocou a mão entre seus dois olhos, ajudando o imperador dragão a estabilizar a turbulenta aura espiritual dentro de seu corpo.
Depois de várias horas, o dragão prateado, adormecido, finalmente se aclimatou a esse mundo desconhecido, gélido e desolado, abrindo lentamente os olhos. Irmão Lu, no instante em que a Imperadora Dragão abriu os olhos, com um único movimento de sua consciência divina, ela imediatamente entendeu o ambiente traiçoeiro em que se encontrava. De seus lábios emanou um grito de espanto. Tumba do céu estrelado. O Imperador Dragão, atônito, olhou para Lu Eng e disse incrédulo: Irmão Lu, por que descemos a tumba do céu estrelado? Este lugar é realmente o refúgio final dos cultivadores, não é? A aparência desesperada e chocada do Imperador Dragão causou um leve espanto em Lu Eng. Ele perguntou: Tumba do céu estrelado, essa extensão do espaço cósmico é chamada de tumba do céu estrelado? Lu Eng perguntou: Posso perguntar, Majestade, qual é a origem desta tumba do céu estrelado? E quais perigos a escondem? É possível retornarmos ao reino da desolação celestial? Lu Eng inicialmente acreditou que este lugar era sua cidade natal, conhecida apenas por ele, mas agora parece, o Imperador Dragão possui mais conhecimento sobre o lugar do que ele. Diante do olhar atônito de Lu Eng, o colossal dragão prateado silenciosamente se transformou na figura de uma jovem. Com uma expressão de dor, ela proferiu: Irmão Lu, foi Xiuya quem lhe causou dano. Esta tumba do céu estrelado é um verdadeiro abismo para os cultivadores. Uma vez que se entra por engano, a fuga torna-se quase impossível. Estando dentro dele, não só há uma completa ausência de nutrição de energia espiritual, mas até mesmo a perda da própria energia espiritual é muito mais rápida do que em qualquer outro mundo. Mesmo um cultivador profundo no nível inato esgotará rapidamente toda a essência espiritual dentro de seu corpo na tumba do céu estrelado, eventualmente se transformando em um cadáver murcho flutuando em meio à vasta extensão do céu estrelado, desprovido de qualquer vitalidade. A única chance de sobrevivência reside em escapar antes que a essência espiritual do corpo se esgote. No entanto, Xiuya acabou de escanear bilhões de quilômetros de espaço com minha consciência divina e descobriu que nossa localização não é nos arredores da tumba do céu estrelado, mas sim em uma certa região nas profundezas dela. E esta tumba do céu estrelado é vasta e expansiva, excedendo a imaginação comum. Podemos ser incapazes de escapar dela. Capítulo 444. Terra. Lu Eng permaneceu em silêncio, ouvindo o desespero narrado pelo Imperador Dragão Xiuya. De acordo com a lenda do mundo das 8 desolações, a tumba do céu estrelado é considerada um lugar desolado deixado para trás por uma antiga potência que pereceu em uma explosão autodestrutiva. No começo, era apenas uma pequena energia caótica no vazio do nada, mas com o passar do tempo, ela se expandiu rapidamente e ficou maior. Até agora, esse domínio estrelado se tornou tão vasto e expansivo que ultrapassa os limites que um cultivador pode transcender. Uma vez presos lá dentro, a menos que se escape imediatamente ao entrar, não há como escapar das profundezas da tumba do céu estrelado. Só lhes resta, em desespero e solidão, transformar-se em um cadáver suspenso neste mundo gélido e desolado. E a região onde Lu Eng e seus companheiros estão atualmente fica em uma certa parte das profundezas da tumba do céu estrelado. Porque dentro da faixa perceptível por seus sentidos divinos, o Imperador Dragão Xiuya não consegue sentir o menor traço de nada caótico. Mesmo que continuem a escapar para fora a todo momento, teme-se que será difícil fugir daqui antes que a energia espiritual se esgote. Além disso, aqueles que estão dentro dele nem sequer sabem qual direção está mais próxima da borda do universo. Se correrem na direção errada e voarem mais fundo, diante da expressão de desespero e impotência estampada no rosto do Imperador Dragão, Lu Eng suspirou e disse: já que a energia espiritual aqui é imensamente valiosa, pare de usar técnicas para mudar sua forma. Apenas revele sua aparência original e conserve um pouco de energia espiritual. Lu Eng, falando, acrescentou outra frase: além disso, não tenho preferência por garotas jovens. Se preciso falar sobre isso, prefiro mulheres altas e maduras. As palavras de Lu Eng fizeram com que um leve rubor aparecesse no rosto do Imperador Dragão.
Depois, ela passou por uma transformação e finalmente retornou à sua aparência original de mulher adulta. No coração da menina, havia uma mistura de constrangimento e uma leve sensação de alegria. O irmão Lu enfatizou especificamente sua preferência por mulheres maduras. Ele está preocupado comigo. Soluço. Com isso em mente, a pele da mulher ficou ainda mais rosada. Lueng lançou-lhe um olhar peculiar e disse: embora a tumba do céu estrelado esteja repleta de perigos imprevisíveis, viemos das profundezas do reino do Imperador Dragão. O antigo clã dos dragões deve ter deixado para trás aquele túnel, não com a única intenção de enganar as gerações futuras, certo? Existe alguma maneira de encontrar uma saída? A pergunta de Lueng deixou o Imperador Dragão momentaneamente atordoado. Ela então pegou uma ficha e disse: esta ficha é a chave para o reino. Dito isso, a conversa parou abruptamente. Quando o Imperador Dragão recuperou este símbolo de jade, uma flecha luminosa iluminou rapidamente sua superfície, apontando diretamente para as profundezas da expansão celestial abaixo. É evidente que isso está sugerindo a direção que eles devem seguir. O Imperador Dragão soltou um suspiro de alívio, dizendo: essa é uma notícia maravilhosa. Parece que não ficaremos presos na tumba do céu estrelado, afinal. Lueng, semicerrando os olhos enquanto observava a região estelar indicada pelo símbolo de jade, comentou: não é tão simples. Após visitar a prisão do inferno extremo no reino das sereias, a memória de Lueng continha um mapa celeste de toda a Via Láctea. Portanto, com apenas um olhar, ele reconheceu imediatamente a direção indicada pelo símbolo de jade. Ali, deve estar a direção onde a Terra está localizada. Evidentemente, a Terra de fato tem uma conexão profunda com o mundo das 8 desolações, possivelmente abrigando algum tipo de segredo, já que até mesmo os reinos ocultos do antigo clã dos dragões levam nessa direção. Com esses pensamentos em mente, Lueng respirou fundo, sentindo uma onda inegável de excitação em seu coração. Depois de quase 3 décadas no reino da desolação celestial, ele nunca imaginou que retornaria dessa maneira. Este retorno não só revela vários segredos antigos que intrigavam Lueng, mas também lhe concede a oportunidade de se reunir com seus pais e entes queridos, aqueles rostos familiares ressurgindo diante de seus olhos um por um. Os sentimentos do retorno de Lueng tornaram-se cada vez mais urgentes. Ele disse: vamos apressar nossa partida e descobrir o que está escondido no local indicado por este símbolo de jade. Dito isso, Lueng transformou seu corpo em um raio de luz etérea, voando em direção às profundezas do mar estrelado. Em sua luz etérea, o Imperador Dragão observou a expressão ansiosa de Lueng, sentindo-se um tanto perplexo. Ela se perguntou por que o deus lobo, normalmente sereno, de repente ficara tão agitado. Entretanto, como Lueng permaneceu em silêncio, ela se absteve de fazer mais perguntas. De pé, apenas sob o brilho de Lueng, ela não pôde deixar de falar. Irmão Lu, por que não deixa Xiui assumir? Você não deve desperdiçar sua própria energia espiritual. Lueng balançou a cabeça e disse: Majestade, não precisa se preocupar. Minha fundação tal do trovão celestial não requer nutrição de energia espiritual. Mesmo dentro desta desolada e árida tumba do céu estrelado, posso cultivar normalmente. Posso repor minhas forças a qualquer momento, e não é diferente de estar no reino da desolação celestial. Enquanto Lueng falava, ele acenou casualmente com a mão, reunindo e dispersando uma massa de nuvens negras de calamidade no vazio à sua frente. O poder crescente da punição da calamidade deixou o Imperador Dragão pasmo e atônito. O irmão Lu continua inalterado. Em meio ao esplendor, o rosto do Imperador Dragão se encheu de alegria. Isso não significa que o irmão Lu não ficará preso até a morte na tumba do céu estrelado. Independentemente das circunstâncias, você finalmente conseguirá partir. O primeiro pensamento que veio à mente da imperatriz do clã dragão foi felicidade inesperada para Lueng. Entretanto, era bastante evidente que ela havia esquecido que não possuía as habilidades de uma Lueng. Lueng olhou para ela e disse: Majestade, talvez você devesse se concentrar em si mesma primeiro.
Depois de dizer isso, Lueng parou de conversar com o Imperador Dragão. O Imperador Dragão concordou com a cabeça e disse: o irmão Lu está certo. Xiuya entrará em estado de meditação profunda. Quando chegarmos ao nosso destino, o irmão Lu me despertará. Depois de falar, a mulher respirou fundo e rapidamente encolheu de tamanho. Por fim, ela se transformou em um pequeno dragão, medindo apenas 30 centímetros de comprimento, e prontamente se aninhou no ombro de Lueng, adormecendo profundamente. Ela entrou no estado de respiração de tartaruga, minimizando ao máximo o esgotamento da energia espiritual. Ao testemunhar essa cena, a pálpebra de Lueng se contraiu levemente, mas no final ele aprovou tacitamente o gesto um tanto familiar da outra parte. Em meio ao brilho da fuga, Lueng voou rapidamente através de um reino estrelado após o outro, acompanhado pelo dragão em miniatura adormecido aninhado em seus braços. No reino da desolação celestial, a velocidade dessa luz de escape normalmente acelerada agora é assustadoramente rápida dentro do reino dos céus estrelados. Onde quer que a luz alcançasse, Lueng atravessava sem esforço um nó espacial após o outro, realizando continuamente saltos interestelares em direção ao horizonte distante. Os nós espaciais que são difíceis de perceber dentro do reino da desolação celestial podem ser facilmente detectados aqui. Em saltos tão rápidos, Lueng atravessou a vastidão de mares estrelados, buracos negros enigmáticos e corpos celestes cintilantes, começando em uma extremidade do mundo galáctico e finalmente chegando a um reino estrelado familiar no 36º dia. Emergindo de dentro do nó espacial, Lueng, acompanhado pelo pequeno dragão adormecido, voou direto em direção à estrela solitária em meio à imensidão gélida do cosmos. A aura familiar do espaço, juntamente com os vários planetas orbitando a estrela, evocavam uma sensação de nostalgia e sentimentalismo em Lueng. Por fim, ele chegou ao lado de um planeta azul profundo. O planeta com um satélite girando no espaço cósmico, que Lueng encontrou em várias formas, como ilustrações, filmes e livros didáticos. No entanto, testemunhar continentes e oceanos repletos do ponto de vista do universo, como é o caso agora, é uma experiência verdadeiramente incomparável. As emoções de Lueng aumentaram de excitação mais uma vez. Ele finalmente retornou depois de ficar longe de casa por 30 anos. Depois de 30 anos, meus pais ainda estão vivos. Eles sempre tiveram uma saúde robusta e, com os avanços da ciência médica, viver além dos 70 não deveria ser difícil. E aqueles rostos conhecidos, os conhecidos depois de 30 anos, como ficaram? Naquele momento, a Terra apareceu diante dos olhos de Lueng, tão familiar e ao mesmo tempo tão desconhecida, a ponto de ele sentir uma leve sensação de apreensão, hesitando em se aproximar. Ele tem medo de encontrar cenas indesejadas ao pousar no planeta. Capítulo 445. Retorno. Irmão Lu. No suave chamado que ecoava em seus ouvidos, persistia uma profunda sensação de perplexidade. Após recuperar a consciência, Lueng percebeu que o dragão em miniatura adormecido em seu ombro havia desaparecido. No lugar dela, surgiu a Imperadora Dragão Xiuya, que havia restaurado sua forma humana e estava ao seu lado. A mulher olhou para Lueng com uma expressão perplexa e perguntou preocupada: Irmão Lu, você descobriu alguma coisa? Por que ficou perdido em pensamentos por tanto tempo? Lueng olhou para ela com espanto e disse: Quando Vossa Majestade acordou? O Imperador Dragão suspirou e disse: Logo após acordar e chegar aqui, fui invocado pelo símbolo de Jade. E, no entanto, encontrei o irmão Lu perdido em pensamentos, contemplando este lugar. Há algo preocupando, irmão Lu? No olhar do Imperador Dragão Xiuya, havia uma mistura de preocupação e inquietação. Afinal, o comportamento estranho de Lueng agora, com seu olhar vago para o planeta à sua frente e sua expressão facial em constante mudança, estava longe do que se esperaria de um cultivador experiente. Diante do olhar preocupado do Imperador Dragão, Lueng ficou em silêncio por um momento, depois suspirou e disse: Devo confessar, Majestade, que tenho uma profunda conexão com este lugar. Pode até ser considerado minha terra natal, e talvez meus entes queridos ainda estejam lá.
As palavras de Lueng, embora ditas com um toque de reserva, ainda revelavam francamente sua conexão com o planeta à sua frente. Afinal, com o Imperador Dragão ao seu lado, era certo que a cena de Lueng se reunindo com seus entes queridos aconteceria. Isso não pode mais ser escondido, então é melhor confessar agora. Depois que Lueng terminou de falar, o Imperador Dragão, surpreso, respondeu. Os parentes do irmão Lu, o Imperador Dragão, contemplou o colossal corpo celeste que girava silenciosamente à sua frente e então voltou sua atenção para Lueng. Seu semblante revelava confusão enquanto falava. Irmão Lu, parece que não há seres sencientes sobrevivendo neste planeta. As criaturas que vagam por aqui são meras bestas selvagens comuns, alimentando-se de sangue e pelos. Será que seus entes queridos estão escondidos em um reino de absoluto sigilo? No entanto, não há vestígios de flutuações de energia espiritual neste lugar, nem se assemelha à presença de um reino celestial oculto. No rosto do Imperador Dragão, havia uma expressão cheia de preocupação. Desde que entrou neste assustador túmulo do céu estrelado, ela percebeu que as reações de Lueng eram um tanto incomuns. No entanto, as anomalias anteriores não eram muito aparentes, então ela não prestou muita atenção. Mas desde que chegou a este planeta, as várias reações peculiares de Lueng deixaram o Imperador Dragão completamente perplexo. Primeiro, sua expressão facial mudava incessantemente, como se estivesse enfeitiçado por algo, e agora ele até fala palavras sem sentido. O Imperador Dragão estendeu a mão nervosamente e agarrou a mão de Lueng, dizendo: Irmão Lu, sua consciência espiritual ainda está clara. O Imperador Dragão estava cheio de ansiedade, enquanto Lueng, por outro lado, estava ainda mais surpreso. Ele olhou para o Imperador Dragão com espanto, ouvindo suas palavras, e instintivamente olhou para a Terra diante dele. O planeta familiar, a Terra familiar, mas as criaturas na Terra. Com um lampejo de pensamento, a consciência divina de Lueng instantaneamente varreu a superfície de todo o planeta. Com sua consciência divina, o vasto planeta se desdobrou diante de Lueng sem o menor traço de ocultação. E de fato, como o Imperador Dragão declarou, não havia seres sencientes neste planeta. Sim, havia apenas um grupo de animais comuns, dependentes da devoção de carne e sangue, envolvidos em matança mútua dentro da cadeia alimentar. Humanidade, cidades, civilizações, ruas, luzes de neon, redes, churrascos, arte, e assim por diante, todos os elementos com os quais Lueng se familiarizou, não estão mais presentes neste planeta. A conhecida placa eurasiana, a inexplorada placa africana, a isolada placa americana e a perpetuamente congelada placa antártica, os 5 continentes, os 4 oceanos, os lugares onde a luz do sol alcança e a escuridão cai, cada centímetro de terra que pode ser pesquisado neste planeta, Lueng não conseguiu encontrar o menor vestígio de presença humana. No lugar onde sua memória guardava a localização da cidade costeira onde viveu, agora existe um denso coqueiral. Dentro do coqueiral, macacos peculiares saltam, pássaros enormes e desconhecidos planam pelo céu, e a praia é banhada por seixos limpos, sem qualquer vestígio de dejetos humanos. O mar, que originalmente era turvo e descolorido, agora parece limpo e transparente, brilhando como pedras preciosas brilhantes, sem nenhum traço de contaminação por atividades humanas. Isso é uma ilusão, Lueng murmurou enquanto olhava para tal cena, todo seu ser tomado pela perplexidade. Sua cidade natal, a cidade onde vivia livremente, seus pais, parentes e até mesmo o hospital, tudo isso, tudo, desapareceu da superfície do planeta. Quando ele estava no reino da desolação celestial, ele imaginou inúmeras vezes a cena de seu retorno à Terra. Tendo imaginado inúmeras vezes retornar à Terra, ele refletiu sobre como tratar seus pais idosos, amigos e conhecidos, decidindo se deveria interferir em suas vidas. Entretanto, não importa quão fantasiosos fossem os devaneios, Lueng nunca imaginou a cena real que enfrentaria ao retornar à Terra. Desolado, intocado por vestígios humanos, não fosse pela infinidade de características deste planeta que ele conhecia tão bem.
o Monte Everest, elevando-se sobre a placa eurasiana, com flocos de neve rodopiando no ar, as alongadas ilhas japonesas pairando sozinhas além do mar, como uma espada lustrosa, e o Estreito de Bering separando a junção das placas asiática e americana, se não fossem essas características geográficas familiares serem idênticas às de sua memória, ele quase suspeitaria ter embarcado em um sonho falso e fantasioso. A terra em que ele vivia, a terra com a qual ele estava familiarizado, a terra para a qual ele ansiava por retornar, como ela se transformou em seu estado atual. Na imensidão arrepiante do espaço sideral, a figura de Luing desapareceu em um instante. Seu corpo foi imediatamente transportado para a cidade litorânea onde ele cresceu, de volta ao seu lugar original. Parado no meio do exuberante coqueiral, olhando perplexo para a densa floresta primitiva ao redor, a consciência de Lueng examinava freneticamente o chão abaixo. Entretanto, à medida que sua consciência mergulhava profundamente no núcleo do planeta, em meio ao magma derretido e em ascensão, ele não encontrou nenhum traço de humanidade. A outrora florescente cidade nesta baía, que outrora cativou metade do olhar oriental, agora não deixou um único tijolo ou telha em seu rastro. Nos níveis geológicos profundos abaixo da superfície da Terra, Lueng até encontrou fósseis de criaturas antigas, como dinossauros e trilóbitas, mas nunca encontrou um fóssil de esqueleto humano. Mesmo os resíduos não biodegradáveis, construídos pela humanidade e considerados capazes de poluir a natureza por milhões de anos, nunca foram vistos por Lueng. Esses níveis geológicos intocados, assim como a superfície da Terra, aparentemente não apresentam vestígios da existência humana. Mesmo que Lueng revirasse todo o extrato geológico, ele não seria capaz de encontrar, simplesmente não conseguiria encontrar, nenhuma evidência. Ao seu lado, a imperadora dragão Xiuya tinha uma expressão preocupada no rosto. Ao testemunhar que a exploração frenética de Lueng finalmente chegou ao fim, a mulher finalmente aproveitou a oportunidade para falar. Irmão Lu, se tiver alguma dúvida, pode confiar em Xiuya, expressou o imperador dragão, preocupado. Talvez Xiuya possa ajudá-lo a pensar em uma solução. Duas cabeças pensam melhor do que uma, no mínimo. Depois de compartilhar seus pensamentos com Xiuya, o fardo em seu coração certamente se aliviará significativamente. O imperador dragão estava cheio de preocupação e ansiedade, desejando poder suportar a angústia e a tristeza em nome de Lueng. Lueng, por outro lado, olhou para ela em silêncio. Após um momento de silêncio, balançou a cabeça lentamente e disse: Majestade, agradeço a gentileza, mas tenho preocupações em meu coração que preciso resolver. Quando a voz caiu, um flash de luz surgiu, fazendo com que a figura de Lueng desaparecesse de sua posição original, apenas para reaparecer no outro extremo do planeta. Capítulo 446. Cabeça de Buda e impressão da palma. O continente americano. Neste continente, que antes era o epítome das potências hegemônicas globais, agora também não há vestígios de atividade humana. Na vasta terra da América, existem grupos de criaturas despreocupadas, livres de preocupações. Nessa terra, suspensa isoladamente através dos mares, a competição pela sobrevivência entre os organismos parece ser mais intensa do que em outros continentes, a ponto de a evolução biológica nessa terra ter tomado um caminho distinto, divergindo daquela de outros continentes. Com uma varredura da consciência divina de Lueng, torna-se aparente que os organismos nesses dois continentes da América são totalmente anômalos em comparação a vários outros continentes. Entretanto, sua chegada aqui não tem como único propósito investigar a evolução biológica. Depois de experimentar a excitação e a confusão iniciais, o estado de espírito atual de Lueng tornou-se consideravelmente calmo. Ele também descobriu muitos fenômenos extraordinários. E dentro deste continente americano, existe um lugar excepcionalmente extraordinário. Parque Nacional de Yellowstone. Este nome já teve uma grande reputação. Entretanto, hoje em dia, os vestígios do outrora colossal aglomerado vulcânico não podem mais ser vistos. Lueng estava parado no vazio, observando a terra, e o que viu foi um deserto desolado, negro como gelo.
era da cor do solo formado após a erupção de lava vulcânica, com uma aparência estranha sob a luz do sol. Mesmo tendo esfriado há muito tempo, ainda evocava uma sensação arrepiante. Parecia que ele tinha testemunhado o espetáculo aterrorizante do magma fluido sobre a Terra, aniquilando todas as criaturas vivas. Este vulcão de enorme escala realmente entrou em erupção. É claro que o que atraiu Lueng não foi o vulcão Yellowstone já em erupção. Na verdade, foi o poder liberado após a erupção vulcânica que, surpreendentemente, não causou muita alteração neste corpo celeste além da dispersão de lava em sua superfície. Parecia que no dia da erupção vulcânica, alguma força suprimiu com força o impacto da erupção nas placas tectônicas da Terra, a ponto de, apesar da violenta erupção vulcânica, não haver vestígios de desabamento de montanhas próximas. A evidência mais notável da interferência de alguém foi o súbito aparecimento de uma marca de mão colossal neste deserto escuro como breu. Uma marca de mão colossal, estendendo-se por vários quilômetros em todas as direções, gravada nas profundezas do deserto, formada após o resfriamento da lava vulcânica, como uma entidade sinistra arrancada dos reinos da própria mitologia. Logicamente, tal terror jamais deveria aparecer neste corpo celeste. Pairando no ar, há uma aura arrepiante que, mesmo após a passagem de incontáveis eras, ainda evoca uma sensação de arrepiar. Tanto que, no deserto, todas as criaturas vivas desapareceram, nem mesmo uma única folha de grama seca pôde brotar. A criatura aterrorizante que deixou para trás essa marca colossal, mesmo depois de tantos anos, até hoje, sua influência permanece nesta terra. Na presença de Lueng, a figura do imperador dragão Xiuya emergiu. Ela olhou para a marca de mão aterrorizante no chão como uma mistura de espanto e incerteza, sentindo a aura que permeava o ar. Murmurou. Sobre este corpo celeste, uma existência tão horripilante desceu, essa marca colossal de mão nem é considerada aterrorizante. Qualquer cultivador que tenha aberto a porta do céu pode deixar marcas semelhantes no reino da desolação celestial, sem mencionar em um mundo mundano desprovido de energia espiritual como este. A marca da mão em si pode não ser terrível, mas a aura que ela exala é suficiente para causar arrepios na espinha. Embora o cultivo do imperador dragão não seja baixo, neste momento, ela tem que admitir que sua força é totalmente inferior à do ser que deixou a marca da mão. Lueng, por outro lado, lançou um olhar fugaz para ela, permanecendo em silêncio, antes que sua figura desaparecesse mais uma vez do céu. No momento seguinte, Lueng, vestido com roupas brancas imaculadas, estava sob a extensão gelada da Antártida. Comparado ao resto dos continentes que florescem com vitalidade vibrante, a Antártida, como sempre, permanece envolta pelo abraço gelado da neve. No meio de uma vasta extensão branca, o vento feroz e a neve destruíam impiedosamente tudo na Terra. Qualquer criatura viva seria incapaz de sobreviver em uma nevasca tão violenta, mas Lueng e o imperador dragão Xiuya eram a exceção. Lado a lado, eles ficaram no meio da nevasca, olhando para as esculturas de gelo congeladas espalhadas pela tundra gelada à frente deles, envoltos em um silêncio profundo. Em meio ao vento frio e cortante, uma colossal cabeça de Buda, com centenas de metros de altura, inclinou-se e tombou sobre a extensão nevada. O sangue dourado de Buda fluiu em meio ao terreno nevado, desafiando a passagem de incontáveis anos, pois mesmo após o transcurso do tempo, o sangue de Buda permaneceu fluindo como sempre, preservando firmemente sua forma original. No entanto, nenhum ser vivo poderia se aproximar daquele lugar, pois o vento gélido e a neve que cercavam a cabeça do Buda, abrangendo um raio de 160 quilômetros, jamais cessariam. Qualquer criatura deste planeta que se aventurasse perto seria dilacerada pela feroz nevasca. Em meio ao vento e à neve, as feições da cabeça de Buda eram gentis e compassivas, com sobrancelhas gentis e olhos benevolentes. Mesmo em seu desaparecimento, não era possível perceber nenhum traço de dor ou ódio em seu semblante. Entretanto, a aura aterrorizante que emanava dele, mesmo em sua forma sem vida, deixou Lueng e o imperador dragão sem palavras. Porque a mera essência de sua carcaça superava em muitos dois indivíduos.
Até mesmo o colossal Buda dourado dentro do reino secreto do Imperador Dragão empalidecia em comparação com esta cabeça de Buda. O olhar do Imperador Dragão voltou-se involuntariamente para Luen, sentindo-se um tanto assustada. Ela exclamou: Irmão Lu, como pôde o Buda dourado do reino espiritual da Terra aparecer em sua terra natal? Os seres supremos do mundo das 8 desolações raramente se aventuram e ascendem aos reinos além, pois os reinos celestiais acham difícil resistir à chegada de tais entidades supremas. Embora o túmulo do céu estrelado, devido à sua singularidade, possa acomodar a chegada de todos os melhores cultivadores, os próprios cultivadores não ousam se aproximar dele devido ao seu perigo excepcional. Entretanto, neste planeta diante de nós, não há apenas marcas deixadas por cultivadores de alto nível, mas há até mesmo os restos mortais do Buda dourado do reino espiritual da Terra. Até mesmo o enigmático e inescrutável Deus Lobo da Montanha Anil afirmou que este lugar é sua terra natal. No final do reino secreto do Imperador Dragão está a direção para este planeta aparentemente comum. No coração do Imperador Dragão Shiuya, uma avassaladora sensação de admiração e perplexidade permeava. Ela só conseguia sentir que havia inadvertidamente tropeçado em algum segredo antigo e aterrorizante, e tudo o que via e ouvia estava repleto de fenômenos misteriosos que eram incompreensíveis para pessoas comuns e continham imensos segredos. Até mesmo o marido que havia sido divinamente prometido a ela pelos céus agora parecia tão enigmático e desconhecido. Inicialmente, ela acreditava conhecê-lo de cor e osso, mas agora percebia que só conhecia a superfície do seu ser. Essa união divina, concedida a ela pelo destino, revela-se envolta em um mistério profundo, até mesmo em relação às suas origens. Se ele não é um nativo do reino da desolação celestial, verdadeiramente nascido e criado lá, então como ele conseguiu partir da temida tumba do céu estrelado e chegar ao reino da desolação celestial? O que exatamente aconteceu neste planeta que levou à presença dos restos mortais e das impressões palmares de duas potências de primeira linha? A gigantesca impressão palmar anterior não foi deixada pelo Buda dourado diante de nossos olhos. Portanto, neste planeta, pelo menos duas potências de alto nível desceram. E houve um conflito. O Imperador Dragão olhou para Luen em estado de perplexidade, momentaneamente sem saber o que dizer. Luen, no entanto, seguiu em frente e chegou perto da imponente cabeça dourada de Buda, com 100 metros de altura. A cabeça humana de 100 metros de altura, parecida com uma montanha imponente, estava em meio a uma nevasca. Luen permaneceu de pé sobre a terra, contemplando o semblante compassivo do Buda dourado. No espaço entre as sobrancelhas do Buda, ele avistou um pequeno ponto branco. Em comparação com a cabeça dourada de Buda, com 100 metros de altura, aquele ponto branco parecia minúsculo a ponto de ser quase imperceptível. Além disso, quase passou despercebido pelo próprio Luen, ofuscado pela aura imponente que irradiava do Buda dourado. No entanto, ele conseguiu sentir a presença desse ponto branco, confiando na origem compartilhada de suas respectivas auras. Diante do olhar atônito do Imperador Dragão, Luen silenciosamente ergueu a mão, com uma sutil mudança de pensamento. Então, em meio ao vento e à neve, ouviu-se uma explosão retumbante de crepitação. Um brilho celestial branco e estrondoso brilhou de repente na testa do Buda. O ponto branco escondido na testa do Buda voou rapidamente, caindo diretamente nas mãos de Luen, transformando-se em um objeto semelhante a uma lança, de aproximadamente 10 metros de comprimento, irradiando uma luz branca. A arma em forma de lança era inteiramente branca e incandescente, composta inteiramente de trovões celestiais intensamente condensados. No momento em que apareceu, emitiu uma aura de punição tremendamente aterrorizante, fazendo com que os pelos do corpo do Imperador Dragão, que não estava longe, se arrepiassem. Quando a lança foi puxada, a cabeça dourada do Buda, que jazia no vento e na neve por sabe-se lá há quantos anos, explodiu de repente com um estrondo retumbante, transformando-se em inúmeras partículas de luz dispersas que desapareceram no meio da tempestade de neve. Até mesmo o sangue dourado que fluía no chão nevado desapareceu, sem deixar nenhum vestígio.
Claramente, a razão pela qual esta cabeça de Buda permaneceu imortal foi porque foi suprimida pela lança do trovão celestial em sua testa. Agora que a lança foi arrancada por Lueng, esta cabeça de Buda dourada sobrevivente pôde finalmente encontrar sua ruína. O Imperador Dragão pareceu surpreso com a cena e murmurou: além do irmão Lu, há mais alguém no mundo que possa comandar o trovão celestial? Entretanto, Lueng abaixou a cabeça e olhou para a lança de trovão em sua mão, permanecendo em silêncio. Dentro de seu coração, havia uma abundância de perplexidade que ele não conseguia compreender. Porque a aura que emanava dessa lança aterrorizante de trovão celestial parecia ser da mesma origem que ele. Esse tipo de mesma origem não diz respeito a ambas as entidades possuírem o mesmo poder, mas sim a uma semelhança impressionante que ultrapassa a mera coincidência. Ou melhor, esta lança de trovão celestial parece não ser outra senão aquela deixada por ele, Lueng. A presença avassaladora que o preenche não é outra senão a mesma aura de Lueng. Capítulo 447. Risos. Deixado por mim, Lueng, com o rosto inexpressivo, olhou para a lança do trovão celestial em sua mão, seus pensamentos agitados. Svoosh, com um estrondo de trovão, a lança, inteiramente solidificada pelo trovão celestial, explodiu de repente, transformando-se no mais primitivo e puro trovão celestial, fundindo-se ao próprio ser de Lueng. Esta cena é exatamente a mesma que a visão dos cultivadores no reino da desolação celestial, retirando suas próprias entidades criadas por Mana. O Imperador Dragão ao lado estava completamente perplexo. Ela arregalou os olhos instantaneamente, em estado de terror, ao perceber uma verdade imensamente horripilante. Irmão Lu, a presença imponente do Imperador Dragão, naquele momento, dissipou-se completamente. Ela olhou para Lueng aterrorizada e gaguejou: e este Buda dourado, você o matou? O Imperador Dragão perguntou com medo, mas não recebeu resposta. Na tundra gelada de vento e neve que gradualmente se dissipava, o homem lançou um olhar frio para ela e desapareceu completamente. Mais uma vez, ele viajou para outro local neste planeta. Ao testemunhar o desaparecimento do homem, a Imperadora Dragão hesitou momentaneamente, mas, desta vez, ela não ousou persegui-lo tão de perto quanto antes. No entanto, ela ficou em silêncio por um momento em meio à tundra gelada, mas, finalmente, cerrando os dentes, ela seguiu em busca da presença de Lueng. Quando ela desceu novamente, ela se viu acima de um vasto e imenso oceano interior. O oceano interior era envolvido pelos continentes ao redor, com apenas uma extremidade tendo uma saída que levava a um oceano mais amplo. Comparadas aos outros mares deste planeta, as águas aqui são relativamente rasas. E em uma das praias adjacentes ao deserto, flutua um cadáver peculiar no mar. O corpo, com milhares de metros de comprimento, está coberto por um labirinto de feridas entrecruzadas, imóvel enquanto já submerso na água do mar. A cada onda que quebra, a água atinge o cadáver como se estivesse colidindo contra imensas montanhas, mas o corpo permanece completamente imóvel. Não é humano nem animal selvagem, mas sim um imenso monumento. Não tem rosto, traços faciais nem membros, parecendo um colossal monumento de pedra, mas é, na verdade, um ser de carne e osso. Está imerso na água do mar, e as palavras inscritas na superfície do monumento são de um vermelho horripilante. A escrita densamente compactada testemunha um fato singular: morte. Até longos anos após a morte, o ódio e a dor transmitidos por este monumento carnudo nunca se dissiparam. Lueng e o Imperador Dragão sentiram intensamente o ar carregado de ressentimento transbordante. Observando uma estrutura tão monumental, Lueng permaneceu em silêncio. O Imperador Dragão, no entanto, hesitou e quebrou o silêncio entre eles, dizendo: Irmão Lu, este lugar já é a última anomalia do planeta. Ambos já haviam escaneado o interior e o exterior de todo o planeta com sua consciência divina, mas nenhuma outra anomalia ocorreu. O Imperador Dragão não tinha certeza de como falar, mas ela pôde perceber que com o aparecimento deste último acidente assustador, o homem diante dela ou a destruição de algum tipo de experimento antecipado em seu coração. Uma sensação de desespero e amargura agora está crescendo no coração do homem.
Xiuya não pôde deixar de desejar confortá-lo. Entretanto, o homem permaneceu em silêncio, levantando de repente a cabeça e olhando para o céu, como se estivesse se lembrando de algo. No céu noturno, uma lua radiante e imaculada espalhava um luar frio. Esta lua parece ser um pouco diferente. As sobrancelhas de Luen franziram quando sua consciência divina subitamente se moveu em direção ao vasto vazio cósmico lá fora. A cena na lua se desenrolou diante de seus olhos em um instante. Na superfície da lua, iluminada pelo brilho radiante, havia uma certa energia vital única, distinta do solo lunar conhecido por Luen. Segundo sua memória, substâncias orgânicas não existiam no solo lunar. Contudo, o solo lunar diante de seus olhos parecia diferente. A figura de Luen desapareceu novamente do local original. A pálida luz que escapava disparou direto em direção às estrelas no cosmos. Em um instante, Luen percorreu centenas de milhares de quilômetros e apareceu na superfície lunar árida. Na lua aparentemente desolada, inúmeras coisas contrárias às memórias de Luen começaram a surgir. Ruínas quebradas, caminhos desgastados pelo tempo e uma enorme cobertura translúcida danificada. Na lua, havia de fato os destroços de uma cidade. No entanto, esses destroços estavam em ruínas há muito tempo, e não havia nenhum vestígio de presença humana à vista. Nem mesmo a cobertura da cidade, destruída por um asteroide desconhecido em algum momento, foi poupada. A tremenda força do impacto devastou a cidade original, deixando para trás enormes crateras. Se não fosse pela consciência divina de Luen, que era capaz de penetrar o solo e escanear as ruínas escondidas sob a superfície, seria quase impossível descobrir esses restos de uma cidade que foi devastada por um período de tempo desconhecido. Atrás de Luen, a figura do imperador dragão Xiuya se manifestou mais uma vez. Ela também descobriu os destroços escondidos sob esta vasta cratera, e sua expressão imediatamente revelou espanto. Será que realmente havia seres vivos residindo aqui? Luen permaneceu em silêncio. Ele estendeu a mão inexpressiva e observou uma escultura dourada fragmentada emergir do subsolo empoeirado e pousar na palma de sua mão. A escultura dourada tem 30 centímetros de altura e é inteiramente feita de ouro, permanecendo inalterada mesmo após incontáveis anos. Os caracteres quadrados gravados no pedestal estão um pouco borrados, mas seu conteúdo ainda pode ser discernido com esforço. Onde quer que o brilho se estenda, onde quer que a escuridão habite, tudo se torna domínio do Senhor Celestial. O texto cheio de conotações religiosas fez Luen franzir a testa. Ao lado dela, o imperador dragão parecia visivelmente surpreso. Porque a escultura divina neste pedestal dourado é feita à imagem de um homem. O homem, com um leve sorriso no rosto e as mãos atrás das costas, veste uma túnica esvoaçante, exalando uma aura etérea e transcendente, mesmo sendo uma mera escultura. E as feições do semblante do ser divino eram inconfundivelmente Irmão Lu. O estado mental do imperador dragão Xiuya, dessa vez, tornou-se realmente avassalador. Ela olhou para o ídolo dourado na mão de Luen com espanto e murmurou: "Quantos anos você realmente viveu? Até mesmo o antigo e poderoso dragão da vela pode empalidecer em comparação à idade do ídolo dourado que o precedeu, sem mencionar a divindade divina que ele representa." Luen, por outro lado, olhava silenciosamente para o ídolo dourado em sua mão, observando o semblante sorridente da divindade. Em um momento de transe, parecia que ele estava olhando para si mesmo. O escultor desta estátua deve ser um mestre renomado. A aura divina e o temperamento transmitidos por esta pequena estátua parecem quase comparáveis aos de Luen. De fato, este ídolo esculpido é ele. No entanto, ele não era apenas um cultivador que havia deixado a Terra recentemente e passado menos de 30 anos no reino da desolação celestial sem sequer alcançar o reino do inato. Porque, então, haveria uma estátua de divindade semelhante a ele na Lua? Não só há estátuas, mas parece que há até mesmo um culto divino dedicado a ele, com títulos honoríficos e seguidores. Qual é o significado por trás de tudo isso? Não é a primeira vez que ele retorna à Terra.
Ou talvez ele realmente tenha partido para o reino da desolação celestial imediatamente após sua morte prematura. Quando ele despertou no reino da desolação celestial, quanto tempo havia se passado desde sua morte devido à doença terminal? Quanto tempo se passou e quantos eventos ocorreram durante o período entre sua morte e seu despertar no reino da desolação celestial? Porque ele não tem nenhuma lembrança. Na vastidão gelada do vazio cósmico, o olhar de Luengo revelou levemente uma sensação de perplexidade. O tão esperado caminho de volta para casa, ele mal imaginava que, ao retornar, tudo que o aguardava seria isso. Até mesmo os vestígios da existência humana desapareceram dentro deste mesmo sistema solar. Então, qual é o significado por trás de seu retorno para casa? Os tão esperados pais, parentes, conhecidos, aqueles rostos tão esperados e desejados, na verdade desapareceram no abismo do tempo. Aquilo a que se deseja retornar é, na verdade, uma antiga âncora de um passado distante, há muito inalcançável, abrangendo incontáveis anos. No rosto de Luengo apareceu uma expressão que parecia ser uma mistura de lágrimas e sorrisos. Uma risada desolada e trágica ressoou por todo o vasto vazio do universo. Capítulo 448. O verdadeiro predecessor antigo. O riso desolado ecoou por toda parte no vácuo do espaço, quebrando completamente as leis da física. O Imperador Dragão, ao lado deles, olhou para Lueng com espanto enquanto ele caía na gargalhada, com a expressão dela cada vez mais ansiosa. Irmão Lu. O que aconteceu com você? Por favor, me conte. Não me assuste assim. O Imperador Dragão, preocupado, fica nervoso e ansioso. Lueng, no entanto, a ignorou completamente e continuou a rir desoladamente, emitindo uma gargalhada que lembrava tanto choro quanto sorriso, ecoando por todo o céu estrelado. O planeta sob seus pés tremia violentamente, abalado pela risada de Lueng. E tal riso parecia despertar algo. Das profundezas da vastidão planetária, emergiu subitamente uma aura aterrorizante que reverberava pelas estrelas. Dentro dessa aura, pairava uma euforia indescritível. Exclamou com alegre surpresa. Senhor Celestial? Senhor Celestial, você retornou? Um grito rouco, porém estático, reverberou pelo vazio, ecoando pelo cosmos, fazendo os planetas de todo o sistema solar tremerem com a intensidade dessa risada emocionante. Nas expressões perplexas e atônitas de Lueng e do Imperador Dragão, a voz que emanava debaixo da superfície lunar exclamou com entusiasmo: Senhor Celestial! Sou eu! Fanzui Qianshou! Aquele que foi suprimido por suas mãos todos aqueles anos atrás. Você disse uma vez, antes de partir, que enquanto eu permanecesse na Lua, protegendo a humanidade por um milênio, em seu retorno triunfante das batalhas além dos céus, você me libertaria. Mas eu protegi sua raça humana por mais de 2000 ciclos dentro da Lua, mesmo quando aqueles humanos esqueceram minha existência, deixaram de me oferecer reverência e, eventualmente, navegaram para as profundezas dos reinos estelares, deixando-me abandonado aqui pela eternidade. Eu, como pecador, no entanto, estive aqui esperando por você, acreditando que você retornará. Uau, quase me esqueci de quanto tempo fiquei neste lugar fantasmagórico, desolado e arrepiante, sofrendo dia e noite com o tormento do trovão deixado por você. No fim, nem mesmo o trovão pode mais me causar dor, e mesmo assim você ainda não voltou. Senhor Celestial! Nestes anos, eu realmente vivi uma vida pior que a morte. Imploro por sua misericórdia. Eu realmente entendo meus erros e me converti completamente. Imploro que me conceda a misericórdia e dê ao pecador uma oportunidade de redenção. Ao longo da minha vida, estou disposto a ser um cão, um mero inseto aos pés do Senhor Celestial. Enquanto o Senhor Celestial me poupar, ofereço-me de bom grado para ser conduzido pelo Senhor Celestial, para estar à completa disposição do Senhor Celestial. Do núcleo do planeta, veio um grito rouco cheio de excitação, angústia e choro histérico.
Um ser extremamente poderoso e inigualável, cuja mera emanação de presença é suficiente para abalar as galáxias, fazendo com que Luen e o Imperador Dragão Xiuya sintam uma sensação arrepiante, agora está implorando a Luen, tremendo e derramando lágrimas. Em tal cenário, a expressão do Imperador Dragão tornou-se opaca e sem vida. Embora os vários cadáveres testemunhados na terra e as estátuas de divindades douradas que voaram das ruínas da cidade lunar já tenham indicado a natureza extraordinária de Luen. No entanto, a visão de uma potência incomparável e de alto nível implorando a Luen continua a abalar profundamente o coração e a mente do Imperador Dragão. A presença dentro do núcleo lunar, a julgar pelo mero vazamento de sua aura, é ainda mais aterrorizante do que os 3 indivíduos formidáveis cujas marcas foram deixadas nos cadáveres na Terra. No entanto, agora implora descaradamente por misericórdia de Luen, desprovido de qualquer dignidade. O Imperador Dragão olhou para Luen como uma expressão hesitante. Por um momento, hesitou em chamar Irmão Lu novamente. Luen, por outro lado, franziu a testa e baixou o olhar para o núcleo planetário sob seus pés, incapaz de compreender. Ele tinha certeza de que não reconhecia o Ser Supremo selado no núcleo planetário sob seus pés. No entanto, era evidente que a outra parte o reconheceu e até o chamou de Senhor Celestial. Com um único pensamento, Luen submergiu rapidamente nas profundezas da Terra, sua figura disparando pelo solo lunar gelado. Logo, ele chegou às profundezas da Lua, além de um peculiar mundo branco. Aqui, há uma esfera luminosa branca colossal, comprimida no interior da Lua, sobrepondo-se à sua posição, mas sem qualquer contato físico com a matéria lunar, aparentemente existindo independentemente fora do reino do espaço comum. Da superfície e do interior desta esfera radiante, não se sente um menor sopro, fundindo-se perfeitamente com o solo lunar. Esta é também a razão pela qual nem Luen nem o Imperador Dragão descobriram a esfera luminosa subterrânea. Entretanto, quando Luen colocou delicadamente a palma da mão sobre a superfície da esfera radiante, seu corpo tremeu levemente, sentindo a força aterrorizante da retribuição turbulenta fluindo das profundezas da esfera. A esfera radiante revelou-se inteiramente composta de puro trovão celestial malévolo. Cada centímetro de espaço dentro da esfera radiante surge com trovões de fogo aterrorizantes, capazes de destruir todos os seres vivos. Em meio a essa retaliação crescente, aterrorizante e estrondosa, está aprisionada uma figura horripilante. Essa figura está firmemente presa por deslumbrantes correntes brancas de trovão celestial, sendo continuamente queimada e atormentada pelas chamas furiosas da retribuição. A mera visão de seu estado miserável é suficiente para causar arrepios. Em comparação com esta esfera radiante e aterrorizante, o tormento de Luen, o espírito maligno molo sob a montanha anil na prisão do trovão celestial, parece tão suave quanto cócegas. Uma figura do Imperador Dragão apareceu rapidamente ao lado de Luen. Ela olhou para Luen com um toque de nervosismo enquanto ele colocava a mão na superfície da esfera radiante e disse: Irmão Lu, você realmente vai libertar a entidade que está dentro dela. Se ela for libertada, certamente nos trará calamidade. A mera aura que emana do Ser Supremo aprisionado na esfera radiante já é aterrorizante. Se fosse realmente liberada, só de pensar em tal cenário, o Imperador Dragão sente arrepios na espinha. E sua advertência agitou o ser dentro da esfera radiante. O ser dentro da esfera radiante clamou como uma angústia ainda mais desesperada: Senhor Celestial, você precisa acreditar no pecador. Eu realmente me reformei. Nunca mais trarei calamidade. Por favor, liberte-me, e serei para sempre devotado a você. Em meio aos gritos fervorosos, Luen balançou a cabeça e disse: Infelizmente, já esqueci quem você é. Fazui Qianshou, você afirma ter sido aprisionado por mim aqui, então me diga, há quanto tempo você está confinado? O ser dentro da esfera radiante falou imediatamente: de acordo com as crônicas do mundo das 8 desolações, fui aprisionado pelo Senhor Celestial por mais de 30 milhões de anos.
Certa vez, o Senhor Celestial atingiu a iluminação, adquirindo o mapa do rio e o livro Lur de Fuxi, e sua poderosa presença reverberou por todos os reinos. Eu, o pecador, no entanto, arrogantemente transcendi inúmeros reinos estelares em muitos mundos para provocar o Senhor Celestial dentro da tumba do céu estrelado, apenas para ser finalmente selado pelo Senhor Celestial dentro da lua. Foi realmente uma humilhação que eu mesmo criei. Eu causei isso a mim mesmo. Não ouso me absolver de minhas próprias transgressões, apenas imploro ao Senhor Celestial que tenha misericórdia de mim por ter um coração arrependido e que conceda a este pecador outra oportunidade de se reformar e abraçar a retidão. De agora em diante, estou disposto a não ser nada mais do que um servo leal aos pés do Senhor Celestial. Chega! Lueng interrompeu os movimentos suplicantes deste ser supremo como uma expressão fria, dizendo: você é muito inteligente, sabendo como interferir e me fazendo lembrar de alguns eventos passados. Então, pergunto novamente, você por acaso sabe um nome? Fazui Qianshou perguntou apressadamente. Por favor, Senhor Celestial, podemos saber o nome? Shen Yuanshun Lueng disse calmamente, você se lembra desse nome? Dentro da esfera de penalidade do trovão, Fazui Qianshou ficou momentaneamente atordoado. Perplexo, ele perguntou, Shen Yuanshun, esse nome, ele se refere à mulher que o Senhor Celestial pretendia salvar todos aqueles anos atrás? Você disse uma vez que reverteria a grande pedra do tempo e recuperaria o ente querido que você havia perdido nos anos que se passaram. Esse assunto, eu nunca ousei esquecer. Se o Senhor Celestial quiser, agora posso assumir a liderança. Matarei todos os inimigos e eliminarei todos os obstáculos pelo Senhor Celestial, mesmo que isso signifique reverter a grande pedra do tempo e cometer o maior tabu do reino celestial. Não medirei esforços. Enquanto o Senhor Celestial me conceder a libertação desta terrível prisão, mesmo que isso signifique sacrificar minha vida sem hesitação, não guardarei nenhum ressentimento. Na esfera luminosa, Fazui Qianshou expressa fervorosamente sua lealdade, temendo que Lueng possa abandoná-lo novamente dentro deste túmulo do céu estrelado, frio e escuro como breu. Entretanto, Lueng franziu as sobrancelhas enquanto olhava para a esfera de luz à sua frente e ouvia as palavras que emanavam de dentro, despertando emoções indescritíveis em seu coração. A grande pedra do tempo readquirir o amado perdido o maior tabu no reino celestial 30 milhões de anos. As palavras proferidas em gritos suplicantes, cada mensagem significativa contida em cada frase, eram como a espada mais afiada perfurando o coração de Lueng, fazendo sua alma tremer de angústia. De fato realmente já faz muito tempo. Ainda mais do que ele imaginava. 30 milhões de anos atrás, ele inesperadamente alcançou a iluminação neste mesmo lugar, sendo capaz de exterminar adversários tão aterrorizantes, a ponto de até mesmo tentar reverter a chamada Pedra do Tempo e resgatar as almas que haviam partido há muito tempo. Tal experiência não existia na memória de Lueng. Entretanto, quando Fazui Qianshou pronunciou essas palavras, elas evocaram nele uma indescritível sensação de familiaridade. Parece que no passado distante, em meio a essa extensão cósmica fria e desolada, houve de fato um ser iluminado solitário que sozinho derrotou vários inimigos invasores, preservou a continuidade da civilização humana e, finalmente, deixou para trás um ser supremo para proteger a raça humana. E ele mesmo, aventurou-se sozinho além do mundo, numa tentativa de reverter a chamada Pedra do Tempo. No final, ele cometeu o maior tabu nos reinos dos céus. De fato, esta é a razão pela qual a irmã Yuanshun ainda está viva no mundo. Não foi a irmã Yuanshun quem reverteu tudo, salvando-o, mas sim ele mesmo, 30 milhões de anos atrás, revertendo tudo e resgatando a alma da irmã Yuanshun. Mas o que aconteceu depois? A irmã Yuanshun, que deveria ter morrido há muito tempo, agora está viva no mundo, esperando por ele no chamado céu além do céu. No entanto, ele se transformou em um demônio lobo comum no reino da desolação celestial, inicialmente carente de cultivo e até mesmo esquecendo tudo o que havia acontecido antes.
O que são o mapa do rio e o livro Luo, irmã Yuanshun, derrotar inimigos poderosos de diferentes reinos, reverter a pedra do tempo e até mesmo a razão por trás de sua aparência atual. Lueng perdeu completamente todas as memórias desses eventos. Ao ouvir Fan Qianshou recontar seu passado, uma sensação familiar surge, sinalizando a autenticidade inegável da narrativa. Em sua alma ainda permanece um traço dos mesmos sentimentos daquele ano. No entanto, o atual ele permanece apenas com aqueles poucos sentimentos persistentes. Nem mesmo fragmentos de memórias puderam ser retidos. Ele não tinha consciência do que acontecera naquele ano, incapaz de se lembrar de qualquer coisa que tivesse feito. Só lhe restava permanecer em silêncio no centro da lua, ouvindo os soluços de cortar o coração de Fan Qianshou, enquanto testemunhava o olhar atônito e aterrorizado do imperador dragão Xiui ao seu lado. Ele esboçou um sorriso amargo e pesaroso. Incrivelmente, descobrimos que ele mesmo é de fato o que é chamado de um antigo predecessor. Até mesmo o trovão celestial que ele acreditava ter obtido acidentalmente acabou se tornando o próprio alicerce que ele havia deixado para trás. Afinal, ele, que existiu há 300 milhões de anos, confiou no trovão celestial para aniquilar seus inimigos. Até mesmo os limites que reprimem Fan Qianshou, a prisão do trovão celestial, guardam semelhanças impressionantes com as profundezas da prisão do trovão celestial da montanha Anil. Capítulo 449. Lua na água, dentro do núcleo lunar, fora da esfera luminosa. Lueng permaneceu em silêncio, com uma expressão indiferente. Ao lado dela, o imperador dragão Xiuya ficou em silêncio, dominado pelo medo e incapaz de falar claramente. E o imperador dragão não ousou falar, muito menos o Fan Qianshou dentro da esfera de luz. Ambos esperaram ansiosamente, antecipando a resposta de Lueng, tentando entender seus pensamentos, preocupados com o porquê de ele permanecer em silêncio e ponderando o que ele poderia estar pensando. Assim, em meio a esse longo e gélido silêncio, Lueng se perdeu em profunda contemplação por um momento. No final, quando Lueng finalmente recuperou os sentidos, ele percebeu o medo que emanava do imperador dragão que estava ao seu lado. Ele forçou um sorriso no rosto, sua expressão vazia de alegria genuína, e disse: "Eu estava um pouco distraído, peço desculpas." A expressão de desculpas de Lueng foi uma demonstração instintiva de cortesia. No entanto, seu sorriso forçado fez o imperador dragão estremecer incontrolavelmente, quase se encolhendo como uma bola. Ela parecia uma garotinha assustada, sem a compostura que demonstrara antes. E assim, o imperador dragão, sendo um estranho à situação, fica tão apreensivo, sem falar de Fan Qianshou, que já está cheio de ansiedades dentro do reino da bola de luz. No momento em que Lueng abriu a boca e caiu na gargalhada, Fan Qianshou, envolto na esfera de luz, tremeu de frio e proferiu palavras de medo genuíno. "Senhor Celestial, tenha misericórdia. Eu mereço 1000 mortes. Imploro por sua misericórdia, Senhor Celestial." Dentro da esfera, um som metálico de correntes ecoou, e se não fosse por estar contido, essa potência suprema e aterrorizante provavelmente teria caído de joelhos, implorando por misericórdia ali mesmo. A reação semelhante à de um pássaro assustado indicou claramente que Lueng havia deixado um impacto psicológico significativo nele. Lueng, sentindo-se completamente sem palavras, sentiu uma profunda sensação de medo e apreensão vinda de Fan Qianshou, dentro da esfera radiante. Após um breve silêncio, soltou um longo suspiro e disse: "Cesse suas lamentações, pois eu não o matarei. No entanto, se persistir em lamentar, não posso garantir o mesmo." Após a declaração de Lueng, a esfera luminosa interior ficou quieta por um instante, deixando Fan Qianshou apenas em silêncio, demonstrando uma obediência inquestionavelmente graciosa. Uma figura imponente, capaz de abalar os céus e a terra, uma presença que, sem dúvida, dominaria uma era no reino da desolação celestial. No entanto, diante de Lueng, ele se torna dócil, como um gatinho. Uma cena tão peculiar fez Lueng suspirar em seu coração. Quão aterrorizantes foram os atos que o ex-homem cometeu, a ponto de até mesmo uma existência tão nobre ser despojada de sua coragem e dignidade. Lueng suspirou e disse:
A irmã Yuanchun não precisa que você a resgate, nem a pedra do moinho do tempo precisa de um ataque. Eu já deveria ter revertido a pedra do moinho do tempo há muito tempo. Só depois de você ter atravessado reinos para me matar, você ainda se lembra de qual mundo você veio. E quem te instruiu a vir me matar? Lu Eng continuou com sua retórica eloquente. Dentro da esfera de luz, Fanzui Qianshou, desprovido de qualquer contemplação, respondeu prontamente. Ao Senhor Celestial, eu me originei do reino do rugido do trovão no mundo das 8 desolações, inicialmente agindo não amando de outros, mas sim enredado nas garras da ilusão. O mundo das 8 desolações tem sido atormentado há muito tempo pela reputação infame do mapa do rio e do livro Luo. Portanto, no dia da iluminação do Senhor Celestial, eu audaciosamente busquei testemunhar o poder do mapa do rio e do livro Luo, cruzando reinos de forma imprudente para provocar o Senhor Celestial, causando assim minha situação atual. Tudo isso é culpa minha. Eu sou o único culpado como pecador. Chega. Não há necessidade de palavras de arrependimento. Não me importo em ouvi-las. Lu Eng o interrompeu e continuou. Vá direto ao ponto. Detesto perder tempo. Já que você se arrependeu, não vou lhe dar trabalho. Abrirei a prisão do trovão celestial e o libertarei. Mas, no entanto, antes de você sair, ainda tenho uma pergunta a lhe fazer. Lu Eng perguntou. Depois que você sair, além de dizer que quer me servir como um cão, há algo mais que você realmente deseja realizar? Depois de ficar preso por 30 milhões de anos, ao obter sua liberdade, você tem algum desejo que queira realizar? A pergunta de Lu Eng continha um profundo sentimento de preocupação. O Imperador Dragão ao lado não pôde deixar de interromper ansiosamente mais uma vez, dizendo: Lu, Senhor Celestial, ela ainda temia que o ser dentro desta esfera luminosa causasse o caos quando liberado, afinal, a julgar por sua aura, a entidade dentro desta esfera era realmente uma das figuras mais formidáveis de todo o reino celestial. No atual reino da desolação celestial, além do enigmático e insondável Deus Lobo, Lu Eng, provavelmente há apenas alguns indivíduos no palco que podem enfrentá-lo. Entretanto, Lu Eng balançou a cabeça, gesticulando para que o Imperador Dragão não se preocupasse. Ele olhou para o orbe luminoso, ouvindo a voz de Fanzui Qianshou ressoar de dentro. Desejo, se é que posso dizer, na verdade não tenho desejos. Sempre fui excêntrico em minhas ações, sem muitos parentes ou amigos. Depois de 30 milhões de anos, o reino do rugido do trovão também passou por mudanças tremendas, e além de servir ao Senhor Celestial, parece que não tenho outro propósito. Na voz de Fanzui Qianshou, ressoa um profundo sentimento de frustração e desolação. Lu Eng assentiu e disse: nesse caso, eu lhe concederei liberdade hoje e o livrarei do tormento dos iminentes trovões. Enquanto as palavras saíam, Lu Eng balançou levemente a manga, fazendo com que a enorme bola de luz se abrisse com um som de pu. O poder da calamidade que irrompeu quando a bola de luz se abriu transformou-se em um relâmpago ofuscante, surgindo do solo lunar. Até mesmo a liberação que exual de um único fio pode aniquilar uma região estelar inteira. Entretanto, a explosão violenta do trovão celestial não causou o menor dano a essa lua incrivelmente frágil, mas, em vez disso, invadiu completamente o corpo de Lu Eng. Como lama fluido para o mar, desaparecendo sem deixar vestígios. Após a dispersão da esfera luminosa, o antigo ser Fanzui Qianshou, que havia sido aprisionado e atormentado por um total de 3 milhões de anos, finalmente se materializou diante de Lu Eng do Imperador Dragão. Pendente após a dispersão da esfera luminosa, o antigo ser Fanzui Qianshou, que havia sido aprisionado e atormentado por um total de 3 milhões de anos, finalmente se materializou diante de Lu Eng do Imperador Dragão. Após a dispersão da esfera luminosa, o antigo ser Fanzui Qianshou, que havia sido aprisionado e atormentado por um total de 30 milhões de anos, finalmente se materializou diante de Lu Eng do Imperador Dragão. Mesmo submetido a um período de tempo tão agonizante, parece que até mesmo a dignidade e a coragem foram corroídas, mas a aura que emana desse ser supremo continua aterrorizante. Sua figura orgulhosa e independente exala uma aura verdadeiramente inspiradora.
Mesmo implorando por misericórdia a Lueng, a aura de força que o cercava permaneceu inalterada. Obviamente, aos seus olhos, implorar por misericórdia a Lueng não era algo de que se envergonhar. Portanto, nem mesmo seus princípios mais íntimos foram afetados, pois ele manteve a postura e a majestade dignas de uma potência suprema. O Imperador Dragão, vendo o Fanzuqian-Shou diante dela, não pode deixar de arregalar os olhos e revelar uma expressão de incredulidade. Lueng, por outro lado, permaneceu indiferente a isso, como se já tivesse percebido. Ele estendeu a mão em direção a Fanzuqian-Shou, despedindo-se. E quando Lueng graciosamente se despediu, a silhueta de Fanzuqian-Shou já havia desaparecido das profundezas do núcleo lunar. A forma e a alma dessa potência suprema desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás apenas um pequeno caldeirão que brilhava com uma rica essência de vida. Essa cena deixou o Imperador Dragão atônito e perplexo, murmurando: "Isso." Ela voltou seu olhar para Lueng, incapaz de aceitar tal situação. Porque Fanzuqian-Shou desapareceu no ar logo após ser libertado. Lueng suspirou e disse: Fanzuqian-Shou afirma ter sido atormentado por trovões e fogo por um longo período, a ponto de ter até esquecido a sensação de dor. No entanto, sob o trovão divino, até a alma pode se despedaçar. Como alguém pode simplesmente ignorar a passagem do tempo? Sua alma e forma física, de fato, foram há muito tempo corroídas por trovões celestiais ao longo de incontáveis anos. O que restou no final não foi nada mais do que um sopro que não pôde ser engolido. A obsessão que ele deixou para trás, como uma lua na água, uma flor no espelho, embora possa durar muito tempo, com um toque suave, ela se despedaça silenciosamente. Capítulo 450. A ideia de Lueng. O suspiro de Lueng, tingido com uma pitada de compaixão. Fanzuqian-Shou, aprisionado por um período inimaginavelmente longo de 30 milhões de anos, jamais se deu conta de sua própria morte até o último momento, quando seu último vestígio de obsessão desapareceu. Durante todo o tempo, ele alimentou a esperança e aguardou ansiosamente o retorno de Lueng para libertá-lo. No entanto, a liberdade que ele tanto desejava já não existia há muito tempo. Tal experiência, até mesmo os inimigos do mundo das 8 desolações a considerariam merecedora do termo trágica. Ao lado de Lueng, o Imperador Dragão olhava fixamente para a representação desaparecida de Fanzuqian-Shou, com uma indescritível sensação de admiração sacudindo o seu ser mais íntimo, deixando-a momentaneamente sem palavras. A experiência dessa potência suprema é verdadeiramente trágica. No entanto, o próprio culpado responsável por tudo isso agora está ao seu lado, deixando-a hesitante em julgar, restando-lhe apenas permanecer em silêncio. Depois que Lueng suspirou, ele lançou seu olhar para o pequeno caldeirão deixado para trás quando Fanzuqian-Shou desapareceu. Um caldeirão de bronze do tamanho da palma da mão paira no centro da lua, transbordando de abundante essência vital. Nos 3 milhões de anos em que Fanzuqian-Shou foi incessantemente morto pelo trovão celestial, todos os tesouros divinos e armas que adornavam o ser invencível foram completamente erradicados, incapazes de resistir dentro de uma poça de trovão tão espessa e aterrorizante. Entretanto, após a passagem de 30 milhões de anos, em uma situação em que todos os vestígios de Fanzuqian-Shou foram completamente obliterados, este caldeirão é capaz de perdurar e permanecer. Ele ainda permanece intacto e ileso. Esse fenômeno surpreendente expôs a natureza aterrorizante deste caldeirão. Lueng estendeu a mão, e o caldeirão de bronze do tamanho de uma palma voou diretamente para sua mão, permitindo que ele o examinasse como quisesse. No corpo do pequeno caldeirão, inúmeras marcas de flora e fauna estão gravadas. Os caracteres antigos na parte inferior revelam a origem deste caldeirão. O caldeirão do estado de Yong. Lueng examinou calmamente o caldeirão de bronze em sua mão, acostumado há muito tempo à presença dos 9 caldeirões. Afinal, este caldeirão era o terceiro dos 9 caldeirões que ele havia encontrado, e ele não podia mais se surpreender. Ao lado de Lueng, o Imperador Dragão Xiuya hesitou em responder, mas finalmente riu e falou, dizendo: Irmão Lu, será que este caldeirão não é outro senão os lendários 9 caldeirões?
De fato, deveria ser, respondeu Luen, o caldeirão do estado de Yong. Ele também carrega as marcas de numerosas plantas e faunas do reino da desolação celestial. O caldeirão contém uma vasta e majestosa essência vital, mas tem sido pouco utilizado. Só que este caldeirão não pode ser utilizado pelos seres dentro do reino da desolação celestial. Dizendo isso, Lueng não hesitou e jogou diretamente o caldeirão do estado de Yong para o Imperador Dragão, dizendo: você pode tentar ativá-lo e utilizá-lo. Enquanto as palavras de Lueng chegavam, o Imperador Dragão coincidentemente recebeu o pequeno caldeirão. Entretanto, assim que o Imperador Dragão agarrou o pequeno caldeirão, antes mesmo que ela pudesse estabelecer uma conexão espiritual, este caldeirão de bronze, que originalmente estava cheio de essência vital, instantaneamente se tornou comum e perdeu todas as suas qualidades sobrenaturais. Mesmo que Lueng e o Imperador Dragão escaneassem com seus sentidos divinos, eles teriam que admitir que o pequeno caldeirão diante deles não passava de um caldeirão de bronze surrado. O caldeirão do estado de Yong, que antes era extraordinário e místico, parecia não ter nenhuma conexão com ele. O Imperador Dragão, com um olhar silencioso, disse: a posse mais querida do reino da desolação celestial, agora rejeita ironicamente os seres do reino da desolação celestial. Após um silêncio silencioso que durou várias respirações, o Imperador Dragão entregou o caldeirão do estado de Yong para Lueng e disse: este caldeirão, nas mãos do irmão Lu, servirá a um propósito ainda maior. Lueng, sem recusar, aceitou o caldeirão do estado de Yong e prontamente o guardou. Ele olhou ao redor e disse: o surgimento do caldeirão do estado de Yong neste momento é uma questão trivial. O que é mais importante para nós é o paradeiro do mapa do rio e do livro Lu. Lueng disse: o fim do reino secreto do Imperador Dragão aponta para este lugar, mas se as palavras ditas por Fanzui Qianshou não estiverem erradas, o mapa do rio e o livro Lu já foram tomados por mim há 30 milhões de anos. Se eu não sei o paradeiro do mapa do rio e do livro Lu, então que significado tem para nós seguir a orientação e chegar a este lugar? Lueng, com um toque de desamparo, olhou para o Imperador Dragão e disse: Majestade, parece que desta vez fizemos uma jornada infrutífera. O assunto mencionado por Lueng também é uma fonte de desamparo no coração do Imperador Dragão. Quando Fanzui Qianshou mencionou o mapa do rio e o livro Lu anteriormente, ela percebeu que seus esforços foram em vão. De fato, o que Lueng e os outros mencionaram, o mapa do rio e o livro Lu, estão de fato escondidos na ilha Sanxia. Afinal, além das profundezas do reino do Imperador Dragão, encontra-se o santuário do mapa do rio e do livro Lu, que pode ser alcançado rapidamente. Entretanto, embora a informação seja precisa, a pessoa chegou atrasada. Além disso, eles foram atrasados em impressionantes 300 milhões de anos. Pendente além disso, eles foram atrasados em impressionantes 300 milhões de anos. Além disso, eles foram atrasados em impressionantes 30 milhões de anos. O Imperador Dragão hesitou, então finalmente olhou para Lueng e disse: Irmão Lu, será que você é um ser da tumba do céu estrelado, não originário do mundo das 8 desolações? Durante toda a jornada, Lueng não escondeu deliberadamente sua verdadeira origem, então o Imperador Dragão deduziu facilmente o assunto. Diante disso, Lueng assentiu e disse: sou de fato alguém que cresceu neste planeta vizinho. Já fui um mero mortal, mas foi através de um encontro fortuito que obtive o mapa do rio e o livro Lu, ou talvez eu devesse dizer, não consigo mais me lembrar dos eventos de 300 milhões de anos atrás. Pendente diante disso, Lueng assentiu e disse: sou de fato alguém que cresceu neste planeta vizinho. Já fui um mero mortal, mas foi através de um encontro fortuito que obtive o mapa do rio e o livro Lu, ou talvez eu devesse dizer, não consigo mais me lembrar dos eventos de 300 milhões de anos atrás. Diante disso, Lueng assentiu e disse: sou de fato alguém que cresceu neste planeta vizinho. Já fui um mero mortal, mas foi através de um encontro fortuito que obtive o mapa do rio e o livro Lu, ou talvez eu devesse dizer, não consigo mais me lembrar dos eventos de 30 milhões de anos atrás. Quanto a como obtive o mapa do rio e o livro Lu, bem como seu paradeiro atual, não tenho absolutamente nenhuma lembrança desses assuntos.
Mesmo depois de 300 milhões de anos, eu não tinha ideia. Sempre pensei que havia deixado este planeta apenas algumas décadas atrás. Tendente mesmo depois de 300 milhões de anos, eu não tinha ideia. Sempre pensei que havia deixado este planeta apenas algumas décadas atrás. Mesmo depois de 30 milhões de anos, eu não fazia ideia. Sempre pensei que tinha deixado este planeta apenas algumas décadas atrás. No suspiro de Luen, havia uma forte sensação de melancolia. Enquanto o Imperador Dragão olhava para Luen daquela maneira, ela pode não ter experimentado pessoalmente a dor de uma separação tão profunda, mas ela entendeu que essa era uma emoção que até mesmo os cultivadores achavam difícil de ignorar. Após hesitar por alguns instantes, ela disse: "Mas, irmão Lu, você levou o mapa do rio e o livro Lu naquela época. Agora este lugar está vazio, até mesmo a última entidade ancestral remanescente é apenas um vestígio de uma obsessão passada, em uma galáxia tão desolada, sem um mapa do rio e o livro Lu, sem qualquer indicação de partida, como podemos retornar ao reino da desolação celestial? A tumba do céu estrelado é vasta e expansiva, irmão Lu, seu cultivo do trovão celestial não é afetado e pode continuar normalmente dentro da galáxia, mas Xiuya não pode. Sem o alimento da energia espiritual, não poderei persistir por muitos anos e perderei completamente minha forma e meu espírito, assim como este respeitado predecessor, Fanzui Qianshou, que, em silêncio, dissipou o último vestígio de energia espiritual e desapareceu completamente no vazio. No rosto do Imperador Dragão, havia uma expressão cheia de preocupação e desespero. Luen, por outro lado, observou-a silenciosamente, momentaneamente sem saber como oferecer palavras de conforto. De fato, a razão pela qual o Imperador Dragão conseguiu permanecer calmo quando chegou ao túmulo do céu estrelado foi porque ela acreditava que ali encontraria o mapa do rio e o livro Lu, ou talvez uma maneira de partir. Entretanto, ao chegar, o Imperador Dragão descobriu que o tesouro havia sido levado por alguém há 30 milhões de anos, deixando este lugar vazio e desolado. Após uma longa troca de olhares entre o Imperador Dragão e Luen finalmente sacou um pequeno barco de jade, do tamanho de uma palma, e disse: eu tenho o precioso tesouro do Palácio do Imperador Humano, o barco de luz flutuante, aqui. Uma vez ativado, ele voará imediatamente em direção ao Palácio do Imperador Humano. A rápida e etérea luz flutuante, que aparece nesta vasta extensão cósmica, é capaz de ultrapassar sem esforço a velocidade da luz. Embarcaremos neste barco solitário e seguiremos em direção ao